Fala Reds! Eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória dos Reds diante o Wolverhampton, que levou o Liverpool à liderança da Premier League. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que a gente continue crescendo no canal. Estamos perto dos 800 inscritos, então toda inscrição é importante pra gente. Neste sábado, os Reds visitaram os Wolves no Molineux pela sexta rodada da Liga Inglesa e venceram por 2-1. Os gols foram anotados por Ibrahima Konaté e Mohamed Salah. Com o triunfo, os comandados de Arne Slot assumiram a liderança da Premier League com 15 pontos. Sobre o jogo. A partida começou muito truncada e sem criatividade nos primeiros minutos. Na metade da etapa inicial, os Wolves buscaram pressionar e conseguiram chegar 2 vezes com perigo, mas Alisson fez boas defesas. O Liverpool respondeu em uma blitz iniciada por finalização de Luís Dias, mas não transformou um bom momento em gol. Aos poucos, o time de Arne Slot ia controlando o ritmo da partida. Em uma boa troca de passes, Robertson cruzou e Szoboszlai finalizou em cima do goleiro John Stone, desperdiçando uma grande chance dentro da pequena área. Aos 47 minutos, Diogo Jota driblou, cruzou e Konaté ganhou no alto para abrir o placar com uma tijolada de cabeça. À volta do intervalo, Lemina virou o jogo errado, Salah desviou e a bola passou perto do gol. O Liverpool continuava pressionando e em um contra-ataque depois de desarme de Arnold, a bola chegou em Robertson, o lateral tinha a opção de cruzar, mas resolveu bater no gol e John Stone defendeu outra vez. O Liverpool continuava pressionando, mas aos 56 minutos Konaté bobeou, deixou Larsen tomar a sua frente em uma disputa, a bola sobrou na área para Ait-Nouri e ele empatou o jogo. Mas logo em seguida, Arnold cruzou, Semedo abraçou Jota na área e o árbitro assinalou pênalti. Salah bateu e converteu aos 61 minutos, colocando a vantagem para o Liverpool no placar outra vez. Os Wolves tentaram reagir. Em um contra-ataque, André armou a jogada, deixou para Forbes, mas Konaté apareceu para bloquear a finalização. Na sequência, Salah escorou para Jones e John Stone fez uma outra grande defesa, dando números finais ao jogo. Sobre a partida em si, é bem interessante a gente falar já de início que a classificação do Wolverhampton na Premier League não condiz com o que eles apresentam em campo. Eles tiveram um azar bem grande de pegar bastante adversário difícil nessas primeiras rodadas, então eles estão em último colocado, mas enfrentaram só pedrada, como o Manchester City, o Arsenal, o Liverpool, o Chelsea, que está numa boa fase, o Aston Villa. Então realmente a tabela não foi tão legal com eles assim, ainda mais para o início de Premier League. Mas, dando esse contexto e falando sobre o jogo, o Liverpool teve dificuldades até a metade do primeiro tempo, cerca de 20 minutos, porque o Wolverhampton ele conseguiu anular o Liverpool na questão ofensiva. Então eles povoaram bastante o meio-campo, preencheram completamente o lado direito, então não tinha como o Salah ou o próprio Arnold criar jogadas por aquele lado, mas aos poucos o Liverpool foi conseguindo entrar no ritmo do jogo, mesmo com o Wolverhampton tentando impor a sua velocidade no ataque, as suas bolas cruzadas para tentar criar chances. Eles não conseguiram causar muito perigo ao Alisson, mesmo com um volume grande de jogo até os 20 minutos. Depois disso, o Liverpool conseguiu sim desacelerar a partida, e aí foi quando o estilo mesmo de Slot entrou em ação, porque a equipe estava trocando muito bem passes, encontrou um espaço pelo lado esquerdo do ataque, o lado de Luís Dias e Robertson, já que a defesa do Wolverhampton fechava muito bem o meio e o lado direito. Toda vez que o Liverpool virava bem a jogada, encontrava o Robertson ou o Luís Dias livre daquele lado para construir jogadas. No entanto, a dupla estava tomando muito a decisão errada. Eles não acertavam os cruzamentos, a ultrapassagem, até pararam em algum momento para trocar uma ideia e meio que avisar o que deveria fazer. O Robertson passou algumas orientações para o Luís Dias, mas na verdade o gol saiu dali, só que não foi com nenhum dos dois. O Jota tinha saído da área depois de uma cobrança de escanteio, ele conseguiu driblar o adversário e cruzou para o Konaté ganhar no alto e fazer o gol. Depois disso, o Liverpool meio que controlou o jogo. Antes de marcar, teve uma grande chance com o Szoboszlai, numa jogada construída muito boa, por sinal. O húngaro acabou perdendo o gol debaixo da trave, ele chutou em cima do John Stone,
que é um goleiro alto, mas realmente foi um gol muito perdido. Quem puder ver no replay ou nos melhores momentos, com certeza esse lance estará lá. Enfim, aos poucos o Liverpool controlou o jogo. Na volta do intervalo foi a mesma coisa, o Wolverhampton meio pressionado com a questão da tabela, cometia alguns erros, mas o Liverpool de novo não conseguia aproveitar essas oportunidades. Até que o Konaté cometeu um erro muito bobo. A bola estava dentro da área, ele protegia e poderia recuar, poderia chutar para fora, mas ele ficou esperando o Alisson sair. O centroavante adversário ganhou dele na disputa, a bola sobrou na área e o Aït-Nouri fez o gol que empatou o jogo. Se o Liverpool realmente não conseguisse fazer o gol, sofrer o pênalti, no caso o Jota, e o Liverpool fazer a virada, não a virada, mas se colocar novamente na frente do placar, naquele momento acredito que o jogo seria bem desesperador, porque o Wolverhampton é um time chato, é enjoado, o meio-campo deles jogou muito bem na segunda etapa, principalmente. O trio formado pelo Lemina, André e João Gomes conseguiu travar um pouco as jogadas ofensivas do Liverpool, mas aí que entra uma coisa que a gente vem percebendo nessa temporada, que é como o entrosamento entre McAllister e Gravenberch é importante para a equipe, porque os dois já meio que se conhecem, literalmente se conhecem, eles conseguem entender o que o outro quer quando tá pressionado, então muitas vezes eles se encontram em passes entre linhas ou até driblam e já tem o outro na sobra, como eu já disse algumas vezes, e isso dá uma segurança para a equipe e acaba tirando a equipe da pressão e de cenários de dificuldade. Então realmente essa dupla de pivôs ou de volantes, como vocês preferem visualizar ou dizer, ela é muito importante para o Liverpool contra esquemas que pressionam a equipe ou times que jogam retrancado e não deixam espaços para a equipe criar. Então foi realmente uma alternativa muito boa. Em alguns momentos o Arnold também centralizou para criar superioridade numérica no meio campo, mas o que realmente fez a diferença foi o McAllister e o Gravenberch encontrando esses passes entre linhas, essas viradas de jogo, o Gravenberch sustentando bem a pressão, fazendo aquela característica arrancada dele, driblando 2 jogadores. Enfim, foi um jogo muito interessante nessa questão tática do meio campo e muito importante mais uma vez o Gravenberch para a equipe, e a gente espera muito que ele continue nessa toada, porque desde o primeiro jogo da temporada acredito que ele tenha sido o grande destaque do Liverpool até o momento. Ele vem sendo uma boa peça ofensiva para criar jogadas, defendendo também, ele vem fazendo um baita papel, seja para pressionar ou para evitar lances de contra-ataque, enfim, ele está numa temporada muito boa e sendo um dos pilares para a equipe. Em contrapartida, o nosso trio de ataque, formado pelo Dias, Jota e Salah, viveram uma tarde e noite bem ruim, porque eles tomaram muita decisão errada. O Salah, ainda mais depois que o jogo estava 2-1, ele teve algumas oportunidades de puxar contra-ataque, mas ele sempre escolhia o passe errado, ou driblava quando não devia. Quando ele tinha chance de tocar, ele finalizava, escolhia muito mal as suas tomadas de decisão. Realmente foi tomadas de decisões, melhor dizendo, realmente foi um jogo muito abaixo do Salah. O Jota até conseguiu se destacar entre os dois, se movimentar bastante, já que a defesa do Wolverhampton é bem alta, então ele tinha essa oportunidade de se mexer. E o Luiz Dias, ele praticamente não entrou no jogo, teve essas chances que ele não conseguiu aproveitar a ultrapassagem do Robertson, seja para cruzar ou seja para ganhar um espaço. Realmente foi um jogo bem ruim dele. O Darwin Núñez, que seria uma opção, ele acabou não sendo relacionado porque estava doente. Gakpo entrou no decorrer do jogo, não teve tantas oportunidades e Chiesa ficou no banco. Então realmente o nosso ataque nesse jogo em si foi muito abaixo do que a gente sabe que eles podem entregar. É importante dizer também que a vitória fez com que o Liverpool alcançasse a liderança da Premier League depois de 6 rodadas. A gente sabe muito bem que isso não significa nada. O próprio Arne Slot disse na coletiva pós-jogo que ainda é muito cedo para projetar qual será a briga do Liverpool na temporada. O Gravenberch chegou a dizer que um clube como o Liverpool deve ficar entre os 4 primeiros, e realmente é isso que o Liverpool deve buscar em toda a temporada, e bem provável que, se continuar nessa toada, nessa sequência de vitórias, sequências de pontuação e os adversários meio que perdendo pontos entre eles, o Liverpool pode sim brigar pelo título, mas ainda é muito cedo a gente falar sobre isso. Então o G4 da Premier League está basicamente separado por 2 pontos, e ainda tem o Aston Villa que joga na rodada e pode empatar com o Liverpool, que está na 5ª colocação.
Então o Liverpool tem 15 pontos, Manchester City e Arsenal 14, Chelsea na quarta colocação de maneira surpreendente com 13, e o Aston Villa na quinta, mas ainda com um jogo a cumprir na rodada, com 12 pontos, podendo igualar o Liverpool, mas dificilmente passará os Reds devido ao saldo de gols, aos gols feitos, melhor dizendo. Partindo para as notas dos jogadores, começando sempre pelo Alisson, que é o goleiro nesse caso. Ele não teve tanto trabalho, no começo do jogo até aquela pressão do Wolverhampton ele conseguiu fazer alguns cortes, no final da partida também ele fez alguns cortes de lançamento que foram importantes para a equipe, então a minha nota para ele é 7,5, porque realmente foi um jogo ok do Alisson, onde ele não teve nenhum trabalho, não se esforçou para defender, não teve nenhuma jogada assim que ele precisasse atuar. O erro do gol, vejo particularmente que foi todo do Konaté, então o Alisson não teve culpa, nota 7,5 para ele. Na lateral direita, mais um jogo bom do Arnold, defendendo principalmente, ele não conseguiu chegar tanto assim na linha de fundo para criar jogadas, por aquele motivo que eu havia dito no início da análise, que realmente o Wolverhampton fechou aquele lado direito do Liverpool e os Reds só conseguiam criar jogadas do meio para a esquerda e talvez finalizassem da direita ou se não em contra-ataques, mas enfim, o Arnold não teve tanta participação no ataque, na defesa ele foi bem seguro, teve um lance no final do jogo que ele acabou sendo driblado, mas realmente ele segurou para o Konaté chegar e fazer a cobertura, então foi uma boa escolha porque não dava para dar um bote seco ali e perder a bola pro atacante que ficaria com mano a mano com o Alisson e aí a chance de fazer um gol seria bem grande. A minha nota pro Arnold também é 7,5. Indo para a zaga, Konaté fez um jogo muito bom até os 57 minutos. Depois disso, é impressionante como a confiança ela muda praticamente a trajetória do jogador. Dentro desses 57 minutos, Konaté fez um gol, ainda chegou outras vezes incomodando os adversários na bola aérea. Estava sendo dominante na defesa como sempre é, mas depois de cometer o erro no gol do Wolverhampton, ele começou a errar passes atrás de passes, tomava a decisão errada, drible, mas no final do jogo ele conseguiu se recuperar e fez um corte bem importante de um contra-ataque, que foi o que eu havia citado do Trent, e aí o Liverpool não sofreu o gol do empate e por muita culpa do Konaté ele conseguiu evitar esse lance. Tem uma história engraçada que depois no pós-jogo ele pediu para ganhar o prêmio de melhor da partida, mas o Slot meio que disse que ele não poderia ganhar justamente pelo erro, porque poderia ser evitado, mas foi na brincadeira, todo mundo deu risada, era somente isso mesmo. Infelizmente, os defensores estão sujeitos a erros desse tipo. Konaté é um baita zagueiro e é torcer para que isso não prejudique a sequência dele na temporada, porque a gente precisa muito dele. A minha nota para ele é 7, mesmo com um gol e com esse erro. Van Dijk, o seu parceiro de zaga, fez um jogo muito seguro, ele não foi tão exigido, mas quando foi ele conseguiu cumprir o papel dele em jogadas de bola aérea ou jogadas de velocidade. A minha nota para o Van Dijk é 7,5. Robertson fez um primeiro tempo muito participativo, ele estava subindo muito, há um bom tempo a gente não via o Robertson fazendo essas ultrapassagens, ele foi muito importante para que a equipe conseguisse ao menos criar algumas jogadas pelo lado esquerdo, tanto que ele deu um cruzamento para o Szoboszlai que era só ele fazer o gol e o húngaro acabou perdendo a oportunidade. A minha nota para o Robertson é 8, já um jogo muito bom dele, foi o melhor da linha defensiva, eu gostei da atuação. Ele saiu no final da partida depois de tomar um pisão na panturrilha, foi substituído pelo Gomes, mas segundo o Slot não parece ser algo grave, foi apenas uma pancada e ele deve voltar a treinar já na segunda-feira com o elenco. O domingo deve ser de folga para todos. Indo para o meio campo, começando pela dupla Gravenberch e McAllister, vou falar um pouco do neerlandês, eu gostei muito da atuação do Gravenberch. Como eu disse na análise do jogo, no geral ele foi importante para a equipe para que pudesse furar essa pressão que o Wolverhampton tentava cometer. Quando o Liverpool também ficava com a bola, ele conseguia encontrar bons passes para clarear as jogadas e defensivamente ele foi muito bem, ele ganhou todos os duelos que ele teve pelo chão, foram 8 duelos vencidos, fez 3 desarmes e realmente é um número muito interessante para um volante, ainda mais para quem não é um volante de característica assim. A gente sabe que ele pode jogar nessa posição e se tornou essa peça durante a temporada. E agora ele atuando nesse duplo pivô, ou 2 volantes, como preferirem dizer,
ele consegue se destacar, seja construindo ou seja defendendo. A minha nota para o Gravenberch é 8,5. Eu gostei muito do jogo dele. Ao lado do Gravenberch jogou o McAllister, e outra vez ele fez aquele jogo, até o Mário Marra falou durante a partida, que é um fantasma. Ele faz de tudo, mas ninguém nunca enxerga o que o McAllister está fazendo. É o famoso jogador que faz a parte suja da partida, então ele consegue cumprir todas essas funções de preencher, de fechar as linhas de passe, de preencher o campo na hora que a equipe precisa de alguém ali. Ele sempre está dando opção, realmente sendo um volante e sempre dando opção para saída de bola ou para construção de jogadas ofensivas. A minha nota pro McAllister é 8, foi um bom jogo dele. Continuando no meio campo, agora falando do Szoboszlai, que é o meio atacante. Foi um jogo muito ruim dele, outro, para dizer a verdade. Essa temporada tem sido bem abaixo do húngaro, ele começou bem mal, ao contrário da última, onde ele foi bem e na reta final ele acabou caindo de produção. Mas nessa ele tá muito mal nesses primeiros jogos, ele não conseguiu se encontrar ainda, e a gente pensava que nessa função ele seria muito mais útil à equipe, muito mais potencializado pelas características dele da carreira e até dessa temporada em si. Ele não vem fazendo uma boa temporada, mas entrega assistências, anota gols e consegue ajudar a equipe mesmo estando abaixo devido a tanta qualidade que ele tem. A gente sempre espera muito dele porque ele é um jogador diferente dos demais e ele pode sim se destacar. É questão de confiança e de entender melhor qual é o seu papel com a bola, porque na fase defensiva ou na hora de pressionar ele consegue cumprir muito bem as funções que são a dele, na verdade. Todas as funções que ele precisa exercer, seja defendendo ou atacando, ele consegue. Agora atacando ele tá deixando a desejar e a gente espera muito que ele melhore nesses próximos jogos, porque a gente não tem o Elliott ainda recuperando de lesão e o Jones ele vem entrando aos poucos, mas ele não tem tanta qualidade assim para criar jogadas ofensivas quanto o Gravenberch. Ele pode ser útil, pode ajudar até vindo do banco, mas o titular o Szoboszlai, não o Gravenberch. O titular é o Szoboszlai, ele tem a qualidade para isso e a gente espera que ele se recupere. Agora na ponta direita, o Salah foi o titular outra vez, fez um jogo muito abaixo, tomada de decisão ruim na maioria das escolhas que ele teve, mas acabou anotando o gol de pênalti, um gol decisivo em que em alguns momentos o Salah já teve essa responsabilidade, então é algo que é importante e também a gente precisa ser realista na hora de dar a nota, que a atuação dele no geral foi abaixo, mas o gol que definiu a vitória foi dele, então a gente consegue aumentar um pouco essa avaliação. Mas outra vez ele ficou muito preso pelo lado direito e quando a bola chegava nele, ele não conseguia escolher a melhor jogada, seja a ultrapassagem do Arnold ou algum passe para intermediária, para alguém chegar de frente finalizando. Foi algo assim que me chamou a atenção, a falta de noção do Salah nessa questão de escolher melhor o passe final, porque muitas vezes ele chegava na linha de fundo e dava um bico para a área, ele não olhava para trás, tendo a oportunidade de encontrar os seus companheiros chegando de frente para finalizar. É algo que a gente precisa melhorar e o Salah tem qualidade para isso. Nos últimos jogos ele fez bastante isso, mas nesse jogo especificamente contra o Wolverhampton, ele não estava no melhor dia e acabou indo mal nessa questão. Mas mesmo assim a minha nota para ele é 7,5. Continuando no ataque, falando dessa vez do Luiz Dias, ele não fez mais aquela atuação como a gente está acostumada, aquela atuação de dribles, de arrancada, até porque o Wolverhampton não dava espaço para isso. As bolas que ele recebia dentro da área ou para atacar era de lances de 1 para 1, onde ele tinha pouco espaço, então a maioria das vezes ele dava passe, mas sempre o passe errado. Ele escolheu muito mal também as tomadas de decisão e não conseguiu aproveitar as ultrapassagens do Robertson, nem para finalizar, muito menos para encontrar um passe. Foi um jogo muito abaixo dele, ele foi substituído pelo Gakpo, que também não teve tantas oportunidades assim de atacar, mas a minha nota para o Luiz Dias é 7. Finalizando os titulares, o Diogo Jota, que foi o centroavante, ele é o nosso McAllister do ataque, porque ele não aparece durante todo o jogo, mas se você olhar só para ele, você vai ver que as movimentações que ele faz
seja na hora de atacar o espaço ou de pressionar o adversário, também de criar lances fora da área. As movimentações são bem importantes para a equipe, então ele faz a roda girar, mesmo não anotando gol, deu assistência no jogo deste sábado, mas ele não marcou um gol, porém ele foi importante para a equipe, porque ele se movimentou muito bem, pressionou bem o adversário, ele saía para dar espaço para os volantes e os outros meio-campistas infiltrarem na área, os outros jogadores. Enfim, foi um jogo ok do Jota. Ele pode melhorar, a gente sabe que ele é um finalizador nato, mas não teve muitas oportunidades também para isso. A minha nota para o Jota é 8. Aos 73 minutos, entraram Curtis Jones no lugar de Szoboszlai e Cody Gakpo no lugar do Luiz Dias. Gakpo pouco tocou na bola, mas às vezes que ele tocou, ele conseguiu fazer o jogo girar, segurar a bola também na reta final do jogo. Fez algumas tabelas com o Gravenberch, que na reta final da partida ele estava indo muito bem na linha de fundo. Então, a minha nota para ele é 7,5, eu gostei de como ele entrou. Ele poderia ser mais decisivo, tentar mais finalizações, porém ele teve uma única oportunidade de chutar e acabou finalizando muito mal. A minha nota para ele é 7,5. Já o Jones foi muito bem, desde que ele entrou em campo, ele conseguiu dar um ritmo maior para a equipe na questão de proteção da bola, na questão de segurar a posse. Então ele controlou o ritmo do jogo, fazendo com que o Liverpool ficasse um pouco mais com a bola e não deixando o Wolverhampton pressionar em todo momento ou ficar com a bola e criar jogadas de bola alçada e prejudicar assim a defesa do Liverpool, até dar chances deles marcarem ou alguma coisa do tipo. A minha nota pro Jones também é 7,5. Aos 89 minutos, entrou o Joe Gomes no lugar do Robertson, que sofreu aquela pancada na panturrilha, que não parece ser sério. O Gomes entrou só para ser entortado pelo Forbes, que é um jogador muito incisivo e veloz. O Gomes não conseguiu pará-lo nenhuma vez e realmente a gente deu sorte do Forbes não conseguir concluir as suas jogadas com assistência ou finalização, porque ele entrou causando um baita trabalho para aquele lado do Liverpool. A minha nota para o Gomes é 6. Falando do Arne Slot, acredito que o plano de jogo que ele montou não estava tão errado assim, porém ele falou na entrevista pós-jogo que o Wolverhampton tinha uma semana cheia de trabalho para pensar no Liverpool. O Liverpool não tinha esse tempo todo para pensar nos Wolves, já que jogou no meio da semana contra o West Ham. Então realmente isso faz a diferença, a questão do tempo e de como o técnico pode preparar a sua equipe para o confronto. No começo do jogo o Liverpool não conseguia criar, não conseguia sair jogando, foi pressionado bastante pelo Wolverhampton, mas um ajuste que o Slot fez foi colocar o Arnold novamente para sair pelo meio campo, para povoar aquele espaço e ter superioridade numérica contra os três volantes do Wolverhampton, que era André Lemina e o João Gomes. Depois disso, a equipe conseguiu se estabilizar durante a partida e controlar o ritmo do jogo até. Foi um jogo na reta final bem sofrido, assim, porque o Liverpool não aproveitou as oportunidades que teve para matar a partida e nos últimos 10, 15 minutos o Wolverhampton ensaiou uma pressão, mas nada tão assim que incomodasse o Alisson. Eles não tiveram nenhuma finalização com perigo, a única que eles conseguiram chegar não foi até o gol, porque o Konaté bloqueou, então realmente foi um jogo bem seguro assim do Liverpool na questão de um todo. Teve esses momentos de domínio do Wolverhampton bem no começo e bem no final do jogo, mas a reta final já pelo aquele abafa de quem precisa ganhar a qualquer custo. Mas o Liverpool fez um jogo ok, venceu, que era mais importante, e assumiu a liderança da Premier League. A minha nota para o Slot é 8 nesse jogo. E mais uma vez, espero que tenham curtido o nosso vídeo até aqui. Deixe o seu like, compartilhe e comente com todos os seus amigos sobre o nosso conteúdo. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.